Bom dia e vença hoje, vença amanhã e vença sempre. Daqui é o profeta Vladimir Barrote. Seja bem-vindo ao nosso canal, Profeta Vladimir Barrote. Se inscreva no nosso canal, deixa o teu like para você não perder nenhum vídeo. Ative o sininho das notificações para que você não perca vídeos. Em nome de Jesus, estamos debaixo do tema a revelação do Espírito Santo. A hora do rolo é a hora de desenrolar o rolo. É muito importante quando nós ouvimos a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem através de ouvir a palavra de Deus. Só que nos últimos tempos, nesses últimos dias, está a haver um vento que as pessoas estão dizendo que não, atualmente já não se prega mais 1 hora, atualmente é só TikTok, vídeo de 1 minuto, 2 minutos e acabou. Isso é desvalorizar aquilo que é o aproveitamento do ensinamento da palavra de Deus. A palavra de Deus tem que ser pregada durante muito tempo, muito tempo. A Bíblia fala que quando Paulo pregava horas e horas, até que um homem que estava lá em cima no andar caiu por causa da pregação. Era muito tempo de ensinamento. Devemos estar prontos para ouvir aquilo que é a palavra de Deus. Pare com isso de, não, eu só não ouço. Há pessoas que dizem que não, eu não ouço pregação de 1 hora, porque não tenho tempo, porque é muito tempo. Não, a palavra de Deus, por isso é que é palavra. Aleluia. Por isto é que é palavra. É muito bom ouvir a palavra de Deus. É muito importante conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento da verdade nos traz libertação. Por isso é que ninguém é liberto se não conhecer o conhecimento. A luz. A palavra conhecimento, se nos levar para o hebraico, significa luz. Então, ninguém tem. Quem tem Cristo tem a luz, tem o conhecimento, tem a libertação. Por isso é que quando você se encontra com Jesus Cristo, você se encontra com a libertação, você é liberto. Aleluia. Então vamos ao ensino de hoje, a revelação do Espírito Santo. Primeiro eu quero falar quem é o Espírito Santo. Você já ouviu muitos ensinamentos, mas eu vou refutando aqui pessoas que ensinam que o Espírito Santo é simples, é uma energia, é um poder, é uma inspiração só. Escuta, o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo não é um poder, o Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é a pessoa de Deus, é o Espírito de Deus. Existem títulos que revelam o relacionamento entre o Espírito e Deus, entre o Espírito e Cristo. Então, esse relacionamento que há entre o Espírito, Deus e Cristo, ou seja, entre o Pai, o Filho e o Espírito, esses títulos dão a revelação de que os três são só um. Três são um só. Pai, Filho e Espírito Santo. A Santíssima Trindade. Aleluia. Jesus é Deus, Deus é Jesus e o Espírito Santo é Deus. Aleluia. Então, primeiro vamos falar os títulos que revelam o relacionamento com o Pai. Mateus capítulo 3, versículo 16. Mateus capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito
Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Então, aí nós vemos no livro de Mateus 3,16 que o Espírito de Deus, está a falar do Espírito Santo. Então, há uma revelação entre o Pai e o Espírito, que é Espírito de Deus. O Espírito de Deus revela a essência do próprio Deus. O Espírito de Deus é o próprio Deus. Aleluia. Esse é o primeiro ponto de títulos que revelam o relacionamento com o Espírito Santo e o Pai, que é Espírito de Deus. Também, igual modo, Espírito de Cristo. Lucas capítulo 4, versículo 18. Então, aí vamos entender que o Espírito Santo é o próprio Deus. É Deus. Aleluia. Glória, 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 glória. Espírito do Senhor, né? Disse Espírito de Cristo. Espírito do Senhor, que é Lucas capítulo 4, versículo 18. Agora, títulos Espírito de Cristo, né? Romanos 8. Espírito de Cristo, Romanos capítulo 8, versículo 9. Aleluia. Então, dali nós vamos entender que Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade. O Espírito Santo é Deus, porque existem esses títulos que revelam que Ele é Deus, Espírito de Deus, Espírito de Cristo. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. Aleluia. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem personalidade. Ele pensa, Atos capítulo 15, versículo 28. Ele sente, 1 Coríntios 2, capítulo 10, versículo 11. Ele se entristece, Efésios capítulo 4, versículo 30. E ele ama, Isaías capítulo 63, versículo 10. Então, o Espírito de Deus tem personalidade. Ele é uma pessoa. O que você sente quando você está em pecado? Você sente uma tristeza no teu coração. Isso é sinal que você tem o Espírito Santo. Quando você peca contra Deus e você sente uma tristeza, isso é testemunho interior. É um dos sinais de que uma pessoa tem o Espírito Santo. Então, quando você tem paz, revela uma vida que você tem de santidade. Quando nós vivemos na santidade, a Bíblia diz ser de santo em toda a vossa maneira de viver. Então, quando você vive na santidade, você carrega a paz do Espírito, a paz do Espírito Santo. Mas quando você é cristão, peca, você sente uma tristeza sobrenatural, que é um dos sinais do Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo tem os seus frutos, o seu caráter, que está escrito no livro de Gálatas capítulo 5, versículo 18. A paz, o amor, a longanimidade, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o amor, a paz, entre outros frutos do Espírito Santo, domínio próprio. Então, uma pessoa que tem o Espírito Santo manifesta as características do Espírito Santo, ou seja, manifesta os frutos do Espírito Santo na vida dele. Quando você vê uma pessoa que tem o Espírito Santo, você verá as manifestações do caráter do Espírito Santo nele. Quando uma pessoa cheia de paz, amor, benignidade, longanimidade, bondade, esse é um sinal que a pessoa possui o caráter do Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem frutos. E também o Espírito Santo, ele tem dons, são 9 dons no livro de 1 Coríntios capítulo 12.
Os dons espirituais, que quando o Espírito Santo desceu, ele derramou dons em Atos 2. O Espírito se exprimiu sobre toda a carne nascida de novo. E quando o Espírito se exprime no teu espírito, o dom se manifesta, o caráter se manifesta. Porque quem tem os dons do Espírito Santo tem o caráter do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da sua presença, ser cheio da palavra de Deus. Aleluia. Continuando, o Espírito Santo é o próprio Deus. Na eternidade, a Bíblia fala que quando Deus criou o céu e a terra estava sem forma vazia. Gênesis capítulo 1, versículo 2. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo operava sobre as águas. Aonde